Saudações, hoje é o dia 25 de fevereiro de 2023, o que significa que nós já completamos um ano da Operação Especial Z, o nome dado pela Rússia à sua intervenção direta em território ucraniano. Que sim, é sempre bom lembrar, está havendo uma guerra, mas é bom ter em mente que a guerra não começou com a Operação Z, a guerra já está se desenrolando desde 2014, 2015 pelo menos, e já tinha matado mais de 15 mil pessoas, a grande maioria pessoas de procedência russa, antes de começar esse processo de intervenção há um ano atrás. Bem, já tem um tempo que eu não toco isso neste canal, eu até pensei em fazer uma playlist recapitulando todos os meus vídeos, porém, ainda mais interessante é você ir até o meu site, e lá tem uma compilação de textos e vídeos que eu escrevi sobre a guerra, sendo o primeiro de 16 de fevereiro ainda, de 2022, né? Então já tem mais de um ano que estou tocando nesse assunto, eu tenha desacelerado nos últimos meses, porque eu não creio que houve uma alteração significativa que mude os rumos das perspectivas, previsões e análises que eu fiz anteriormente. Mas é inevitável que nós retomemos esse assunto nesta data específica, né? Infelizmente, eu ainda não consegui achar uma versão traduzida do discurso de Putin, mas do pouco que eu fiquei sabendo não altera significativamente muita coisa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui neste vídeo, com este provocativo título, é uma breve recapitulação, mas também estabelecendo alguns pontos para que fique claro de que não há possibilidade de discussão desse assunto com quem não entende o mínimo. E eu nem recomendo que alguém se aventure, ou se você for se aventurar a discutir esse tema, você tem que sondar pelo menos se essa pessoa entende esse básico, porque se ela não entender ou se ela não aceitar esse básico, não tem possibilidade de discussão. E o primeiro básico é que, sim, esta guerra já está em andamento desde 2014. A Ucrânia passou por um golpe de Estado, um processo de revolução colorida. O que isso venha a ser? Um processo qualquer, capitaneado por forças externas, que promove uma mudança anormal de regime, no caso, infalivelmente, a favor dos Estados Unidos da América, os países alinhados à OTAN. Em 2014, a Ucrânia tinha um governo que não era exatamente alinhado à Rússia, também tem uma certa questão a ser colocada aí. Era um governo que tinha um certo grau de independência, tinha alguma proximidade com a Rússia, mas ele não era um governo exatamente pró-Rússia, ele apenas não era um governo pró-OTAN também. E esse governo foi derrubado e substituído por um governo absolutamente submisso aos interesses de Washington. Isso é o ponto crucial. É sempre bom lembrar que as jornadas de julho do Brasil, né, tem muitas similaridades com o Euromaidan que aconteceu pouco depois na Ucrânia, né? E talvez seja muito interessante eu ler um texto que eu fiz onde eu recapitulo as similaridades desses dois processos que eu acho que são muito autoevidentes, e eu acho interessante eu apresentar esse texto aqui, mas lembrando que esse procedimento ele foi amplamente noticiado, foi amplamente acompanhado, e ele levantou uma série de temáticas, inclusive a temática dos grupos neonazistas que estavam em operação na Ucrânia. Isso foi muito abordado, isso foi muito denunciado na época. Várias dessas organizações que hoje estão sendo vistas como heróicas foram recriminadas, foram taxadas de nazistas e tiveram até mesmo sua divulgação boicotada. O YouTube censurava, o Facebook censurava também páginas de determinados grupos, especialmente o Batalhão Azov. E depois que a Rússia promoveu a invasão, esses mesmos grupos passaram a ser defendidos, o que literalmente é o nazismo do bem agora. Um dos motivos pelo qual eu sempre fui extremamente pé atrás com esse antinazismo é porque ele sempre foi hipócrita. Então, sempre foi oportunista, e isso aí apenas evidencia esse fato. Então, bom, esse é o primeiro ponto de que eu coloco, né, que não tem como alguém levantar essa temática, discutir essa temática sem ter isso em mente. Você pode até concordar com essa revolução colorida, você pode ter seus motivos para defender essa ruptura, essa substituição do governo anterior, né, por governos que depois são submissos ao Washington e depois levaram a eleição de Zelensky.
Mas você não pode negar que esse fato está ocorrendo desde essa época. O sujeito que pensa que Vladimir Putin resolveu dar hora para Putin invadir a Ucrânia é um completo imbecil, não está para discutir. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que não há uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, é uma guerra da Rússia contra a OTAN em território ucraniano, porque a Ucrânia infelizmente decidiu fazer esse papel de ser submissa à OTAN. Então esse é o segundo ponto. E os terceiros são mais elementos assim, mais dispersos que as pessoas têm uma certa obrigação de entender que processos de guerra necessariamente são processos marcados por propaganda massiva, que não dá mais para confiar no jornalismo ocidental, assim como na Rússia também não dá para confiar no jornalismo da Rússia. O máximo que a gente pode fazer é tentar entender o que está acontecendo, levantando o máximo de informações possíveis, de fontes diversas, comparando e raciocinando sobre elas, de modo que o nosso guia primordial tem que ser a nossa própria reflexão racional pessoal, e não simplesmente pegar um conteúdo e repetir achando que a gente está simplesmente entendendo o que está acontecendo, simplesmente replicando um conteúdo. Você tem que, no mínimo, compará-lo com várias outras fontes para tentar um entendimento maior. É o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? E por fim, o ponto mais crucial desse vídeo, embora ele não vá pegar a maior parte, mas talvez seja lembrar que a posição que o Brasil está assumindo atualmente é extremamente problemática, chegando ao ponto de recentemente, em votação da ONU, o Brasil ter assumido uma posição anti-Rússia e ter votado junto com a OTAN, defendendo a liberação de territórios que foram ocupados pela Rússia. Isso foi uma atitude absolutamente desprezível, estúpida, e que, eu vou te dizer, se sinalizar de fato uma guinada do Brasil nessa direção, que é uma coisa que eu estava desconfiado antes, se for nessa direção, esse governo Lula vai se autodestruir. Não estou falando por causa da Rússia, não. A Rússia está nem aí para isso. Porque isso significa uma postura de submissão do Brasil ao Washington. E, infalivelmente, sempre que o Brasil se submete aos interesses de Washington, ele se ferra, e não só o Brasil, todo mundo que se faz esse papel de capacho, de defender interesse norte-americano, se ferra. Infalível. Na verdade, parece até intencional. Você se submeteu, atendeu os nossos interesses, tio Sam, beleza, obrigado. Depois ele vai te detona. E é bom que seja isso é justo, isso é certíssimo. É que nem dizem que o próprio Gengis Khan fazia, né? Quando chegava alguém que traía o exército adversário trazendo informação para ele aceitava a informação, ótimo, usava, depois ele pegava e mandava matar, ou torturar e matar o sujeito porque ele é um traidor. É bom que assim seja. Há um certo desprezo dos poderosos pelos traidores, por mais que eles sejam úteis, por mais que eles usem, e com os Estados Unidos não é diferente. Então, se o Brasil resolver assumir uma postura submissa para defender o interesse dos Estados Unidos vai utilizar isso e depois vai ferrar com o Brasil de novo, porque é isso que eles fazem, e nesse ponto estão certos, tem mais que fazer isso mesmo. Aconteceu que, além de declarações absolutamente vexaminosas do nosso Itamaraty, de pessoas que estão fechando com a Ucrânia, teve essa situação onde vários países do mundo fizeram uma votação, claro, todos os submissos ao Ocidente votaram contra a Rússia, os alinhados à Rússia votaram ou a favor da Rússia ou se abstiveram, que eu acho que é a posição mais sensata do Brasil. A própria China ficou neutra, e o Brasil infelizmente votou favorável. E isso é um péssimo sinal, porque no Brasil não tem absolutamente nada a ganhar defendendo o lado ocidental. Pelo contrário. Mas bem, eu recomendo muito que se dê uma olhada na minha compilação de textos, e agora eu vou ler o texto de 17 de março, né, de 2022, onde eu faço essa comparação e eu acho que ela é bastante elucidativa. Então, vejamos. Os liberais totais, aqueles que liberam geral na economia e nos costumes, ao menos têm a virtude da consistência ao apoiar o otanistão. Problema maior está nos conservadores que insistem em se posicionar ao lado de quem eles mesmos acusam de destruir a família e as tradições. Mas aqui quero comentar os progressistas. Aqueles que têm certeza quanto ao fato de que houve um golpe de Estado no Brasil. Apoiam Dilma e Lula, odeiam Bolsonaro e Sérgio Moro, mas, ainda assim, engolem a versão da mesma grande mídia, que também odeio, ignorando que a Ucrânia passou por um processo perfeitamente análogo ao brasileiro, só que muito pior. Vejamos. 1. Em 2013, após recusar propostas do governo Obama de trocar parcerias com Rússia e China em prol de parcerias com o ZEWA,
o Brasil passou a ser assolado pelas jornadas de junho. Ao final do mesmo ano, após recusar propostas de trocar aproximação com a Rússia para aproximação com o ZEWA, a Ucrânia foi assolada pelo Euromaidan. Em ambos os casos, esses períodos envolveram visitas do então vice-presidente norte-americano, um tal de Joe Biden. 2. No Brasil, o frenesi começou com um protesto contra o preço das passagens. Na Ucrânia, por uma recusa a aderir à União Europeia. Mas em ambos os casos, o pretexto original logo foi esquecido em prol de uma balbúrdia generalizada que se estendeu para temas distintos dos quais predominaram críticas à corrupção e a todo o sistema político em si, com violência e quebradeira generalizada. Lembrando que o caso ucraniano é muito mais grave que o brasileiro, por aqui tivemos alguns feridos e uns poucos mortos. Na Ucrânia foram centenas de mortos. Cá tivemos black box e P2 infiltrados nas manifestações para exponenciar a violência repressiva, pondo a culpa no governo. Lá tivemos membros de grupos neonazistas que chegaram a atirar contra manifestantes, pondo a culpa no governo. 3. A popularidade de Dilma, que não era baixa, despencou após os protestos, e seu governo foi sendo cozido lentamente até seu impeachment em 2016. A popularidade de Viktor Yanukovych, então presidente ucraniano, que já era bem menor, despencou ainda mais, só que em vez do banho-maria, ele foi fritado em tal velocidade que teve que fugir do país. Em ambos os casos, foram imediatamente sucedidos por vices completamente submissos aos ELA, que de imediato iniciaram reformas em sentido completamente oposto ao do ocupante anterior do cargo. 4. O processo de desestabilização e destruição de ambos os países, porém, estava só começando. No Brasil, após manifestações anticorrupção, a Operação Lava Jato colocou na cadeia de forma criminosa o político que teria ganho as eleições, e Michel Temer iniciou uma cruzada de devastação das bases trabalhistas, políticas e econômicas da nação. Na Ucrânia, uma série de ofensivas ainda mais agressivas, especialmente sob o governo de Petro Poroshenko, também em nome do combate à corrupção, criminalizou partidos de esquerda, inviabilizando a maior parte das candidaturas que poderiam levar de volta ao poder um presidente não capacho do ZEWA. Lá, isso permitiu a chegada ao poder de Volodymyr Zelensky, aqui de Bolsonaro. Mais uma vez, ambos babadores de ovo dos Estados Unidos. 5. Nos dois casos, a situação econômica só piorou. Apesar de ter recebido quase 3/4 dos votos válidos, a participação popular na eleição, que é voluntária na Ucrânia, foi baixíssima, de modo que proporcionalmente menos de 40% da população de fato votou no comediante. Até porque, a essa altura, muitos ucranianos de ascendência russa nem tinham mais como votar. No Brasil, apesar da vitória de Bolsonaro, o nível de abstenção foi recorde, de modo que um percentual populacional muito parecido efetivamente votou em Bolsonaro. Abre parênteses aqui. A parcela da população que votou em Bolsonaro aqui e que votou em Zelensky lá é praticamente a mesma. Mas ainda mais interessante é que, em ambos os casos, pouco depois de eleitos, suas popularidades despencaram, estabilizando os dois em torno de 25%. E, fato, isso aconteceu normalmente. É que aqui depois teve essa recuperação posterior, né? Mas houve uma época que os dois tinham mais ou menos isso, em termos de aprovação popular. 6. No Brasil, o fechamento do Congresso ficou só na vontade dos bolsonaristas. Na Ucrânia, Zelensky efetivamente dissolveu o parlamento, o que é constitucionalmente previsto, porém foi feito de forma antecipada, irregular e acusada por muitos de golpe. Com isso, ele antecipou as eleições parlamentares e conseguiu maioria absoluta no Congresso para seu recém-criado partido, o Servo do Povo, graças à sua popularidade momentânea. Por aqui, Bolsonaro até conseguiu uma maioria significativa no Congresso com seu PSL, eleita graças à sua popularidade momentânea, mas cujo domínio do Congresso mingou rapidamente. Muito interessante destacar que ambos os casos, Bolsonaro e Zelensky, são fenômenos midiáticos. Zelensky, um comediante profissional que fazia sucesso na ficção de comédia. E Bolsonaro, de uma certa forma, também, né, é um mito. Ele bombou nas redes sociais, ele virou um personagem. E ambos foram eleitos
por uma imagem que se construiu sobre eles que não tem nada a ver com a realidade, ao contrário da realidade praticamente. Mas voltando. Sétimo, a relação de Bolsonaro com milícias é fato notório, incluindo condecorações e parcerias com milicianos condenados por assassinato. Na Ucrânia, Zelensky também colocou em seu governo membros notórios de milícias neonazistas. Sarah Winter e o ex-policial com diversos assassinatos nas costas, Daniel Silveira, não estavam brincando quando falavam em ucranizar o Brasil. Até porque grupos que ajudaram a colocar Bolsonaro no poder, como o MBL, assumiram abertamente que tinham contato com os movimentos ucranianos do Euromaidan. A diferença é que, por aqui, causaram alguns motins locais, assassinatos pontuais, incluindo de Marielle Franco, e ficaram só no discurso no sentido de fuzilar a petralhada, sonhando em matar 30 mil. Na Ucrânia, as milícias neonazistas efetivamente iniciaram uma limpeza étnica anti-russa no país, resultando numa guerra civil separatista que ao longo de 8 anos matou 15 mil. Aí, parênteses, sempre bom lembrar. Contra esta demência de achar que nazismo se resume a matar judeu, lembre-se que quem os nazistas mais mataram foi russos. Se os nazistas mataram 6 milhões de judeus, eles mataram mais de 20 milhões de russos. O nazismo é essencialmente anticomunista e anti-russo. Então não se poderia esperar de outra coisa de neonazistas. Mas, bom, voltando ao texto, Chega poderia apontar muito mais convergências, destacando sempre que o caso ucraniano é, porém, muito mais grave. Mas o ponto é que não é possível ver o atual governo da Ucrânia como algo belamente democrático, sem assumir que Bolsonaro seria muitíssimo mais democrático e isento de qualquer mácula. Bem como somente a insanidade permite ver nazismo ou fascismo em Bolsonaro, sem admiti-lo no caso escancaradamente mais evidente do governo Zelensky. Ambos os países foram vítimas de revoluções coloridas, leia-se processos golpistas perpetrados, como sempre, pelos Estados Unidos da América. Com a diferença que aqui ainda é preciso ter um mínimo de disposição para olhar para as evidentes relações de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol com o Departamento de Estado norte-americano, com direito até a visitas à sede da CIA. Na Ucrânia, o próprio Departamento de Estado, por meio de figuras como Victoria Nuland e o próprio Joe Biden, foi publicamente cumprimentar e posar para fotos com os golpistas. O atual apoiador de Lula e Dilma, que grita que em 2016 sofremos um golpe e xinga Bolsonaro de fascista, só pode apoiar o governo ucraniano às custas do mais primário senso de dignidade intelectual e moral. Pois bem, diante destes fatos, facilmente checáveis, o que você acha da posição daqueles que são governistas, que são petistas e ficam do lado da Ucrânia? Isso é insanidade, isso é loucura, é estupidez, é do nível. Isso não é tomar pílula azul, isso é tomar um supositório azul no meio, porque o cara tem que ser muito imbecil, muito cretino, muito capacho sobre isso. Aqui está o painel de votações da resolução da ONU, que pede o fim da guerra, exigindo a retirada total das tropas russas dos territórios que foram ocupados. Bicho, é completamente louco um negócio desse. É você ignorar todos os fatos que ocorreram. É você fingir que não houve um massacre de quase 15 mil russos durante esse tempo todo. É você fingir que não houve uma política de genocídio, de extermínio protagonizada por neonazistas contra a população russa. Um genocídio. Vai fingir que isso não aconteceu? E você acha que se as tropas russas se retiram dali, o que vai acontecer? A população vai ter que fugir? Porque se as tropas ucranianas chegarem, eles vão matar todo mundo. Isso é loucura. Não tem nenhum motivo. Isso é absolutamente indigno de qualquer tipo de respeito. Eu não vou entrar na questão da maioria dos 141 países que votaram a favor dessa palhaçada, mas destacar aqueles que tiveram a atitude mais sensata de serem contra ou serem neutros, né? Contra nós só tivemos mesmo Belarus, Coreia do Norte, Eritreia e Mali, que não sei muita coisa, mas a Rússia, a própria Rússia, Nicarágua, Síria, ou seja, gente que tem culhão de se posicionar no lugar certo, sem medo de ofender uma porcaria do império assassino que já invadiu o planeta inteiro, estabelece colônia e genocídio no planeta inteiro, criando guerra, golpe de Estado, destruição, escravidão e morte no planeta inteiro. Mas eu até entendo que no caso do Brasil, a melhor posição seria
a neutralidade. Foi como fez o Vietnã, como fez a África do Sul, como fez a própria China ou a própria Índia. Isso faz sentido o Brasil se manter neutro. Não fez nenhum sentido eu votar a favor disso aí, é questão de estupidez. Mas tudo bem que eu entendo que o Brasil está procurando fazer um jogo duplo. Esse tal de Mauro Vieira fica fazendo essas declarações fajutas aí. Tá, ele diz que o Brasil não vai tomar partido, mas ele tem feito declarações regularmente pró-ucranianas, o que é uma insanidade completa. Mas isso pode ser apenas um jogo de cintura. Mas isso não for. E se o Brasil caminhar cada vez mais para uma posição pró-Ucrânia? O Brasil diz que ia colaborar nesse processo de paz. Ele vota a favor dessa porcaria aqui, então quer dizer que ele vai pedir para a Rússia desocupar os territórios? Até que se fosse só na parte lá de Kherson, de Zaporizhia, talvez seja uma discussão. Mas na Crimeia e no Donbass, meu amigo, é absolutamente insano, é uma loucura completa você achar que a Rússia pode desocupar aquelas áreas sem acontecer uma tragédia de proporções colossais. Por quê? Se aquela população não fugir, ela vai ser massacrada. E mesmo fazendo isso, se a Ucrânia retomar aquela área, você acha que ela vai parar? Você acha que a OTAN vai deixar para isso mesmo? Não, vai avançar para cima da Rússia, vai atacar a Rússia. E isso não tem como isso acontecer. A própria China não tem. Porque a China sabe, como todo mundo sabe, que os Estados Unidos está preparando um fronte de guerra contra a China em Taiwan. E se a Rússia acontecesse recuar e perder essa guerra, acabou, meu amigo. Os Estados Unidos vai partir para cima e vai ferrar com tudo. Porque se a Rússia fosse detonada na situação, ela não vai ajudar mais a China. Vai querer que a China que se dane. Não, esse cenário não é possível. Esse cenário não é possível. O que a gente tem que tentar entender que raio que está acontecendo, sobretudo, na postura do Ocidente, da OTAN, nessa situação toda. Mas bem, vou retomar aqui uma breve recapitulação das minhas teses. A primeira tese mais crucial, que eu defendi por mais tempo a respeito dessa questão toda, é que Estados Unidos procura promover uma nova bipolaridade no mundo. Ou seja, da sua pretensão de ser a única potência mundial, o único polo, dessa pretensão de unipolaridade desmoronando, então com certeza ele vai preferir uma bipolaridade do que uma multipolaridade. Então todas essas movimentações seriam no sentido de sim forçar a união da Rússia com a China, com os países do Oriente e separar de novo o mundo entre um bloco eurasiano e um bloco ocidental, em analogia ao bloco capitalista e o bloco socialista, e tentar aumentar a sua influência dentro do bloco ocidental. É uma tese que tem enfrentado alguns desafios, porque determinadas condutas dos Estados Unidos não parece estar fazendo muito sentido, mas ainda assim acho que é a mais válida. Outra coisa que eu coloquei muito fortemente em vários vídeos é que a guerra campal que está acontecendo lá, na realidade, não é o principal. Não é que ela é uma distração, não é que é uma mera cortina de fumaça, mas a verdadeira guerra, ela é econômica. É a guerra híbrida. O conflito entre o Ocidente, ou OTAN, contra a Rússia ou o bloco eurasiano, a nível global, é o verdadeiro campo de batalha. Acabaram de destruir o Nord Stream 2, e foi os Estados Unidos que destruiu o Nord Stream 2. A verdadeira guerra está nesse sentido econômico. Na verdade, o que está acontecendo na Ucrânia é um foco importante, mas é apenas uma justificativa para deflagrar um conflito generalizado a nível econômico. E isso, de certa forma, isso já é a Terceira Guerra Mundial. E aí nós temos que tentar entender alguns posicionamentos estranhos, porque ficou totalmente evidente de que o Ocidente cometeu esse erro de acreditar que mercado externo é crucial demais para o desenvolvimento de qualquer um, ao ponto de ter apostado nas sanções contra a Rússia. E isso está totalmente evidente, isso ninguém discute mais. As sanções contra a Rússia foram inócuas. Ela teve uma retração significante de PIB perfeitamente normal para países que estão em estado de guerra. Então, bem, talvez, e aí, que é uma coisa que eu abordei também em alguns vídeos, que talvez isso tenha sido proposital, e a Rússia tenha plena consciência disso, de que a verdadeiro combate está do lado de fora. Então, a invasão da Ucrânia nada mais é do que um estopim que desencadeia um estado de guerra econômica, política e ideológica também no mundo inteiro, que esse sim é o verdadeiro conflito generalizado. Não que isso não tenha sido assim ao longo de toda a história, sempre foi. Sempre, além da guerra campal, além dos combates diretos, tem todo esse combate externo,
generalizado. Mas eu acho que nessa situação atual é muito mais claro a relevância desse aspecto externo em comparação com o interno. Nessa dinâmica, os Estados Unidos, como sempre, usa capachos para fazer o serviço sujo. Ele nunca se arrisca num conflito. O conflito nunca chega nele. Então, no caso aqui, eles estão usando a Europa contra a Rússia, incitando a Europa, empurrando a Europa a uma colaboração, mas colaborando assim de forma remota, enviando equipamentos e recursos, assim como sempre fizeram no mundo inteiro. Mandam uma tropa lá, mas para guerrear longe do seu próprio país. Então, nesse sentido, a Europa é a bola da vez. Se as sanções contra a Rússia são inúteis, em compensação, qualquer coisa que a Rússia retalie em termos de onerar o preço do gás ou cortar o preço do gás tem um impacto muito maior na Europa do que qualquer sanção tenha contra a própria Rússia. E nesse cenário, a OTAN quer esse prolongamento indefinido do conflito, desgastando o máximo possível a Rússia e usando e desferrando com a Europa. Qual o interesse dos Estados Unidos em fazer isso? Assumir o controle da Europa, intensificar o controle, tornar a Europa totalmente dependente dos Estados Unidos, que de uma certa forma em grande parte já é, a começar pela Alemanha. A Alemanha é totalmente dependente dos Estados Unidos, não tem nem exército, mas a Alemanha é um país que foi ocupado. E, bom, além dessas temáticas, uma temática que eu levantei en passant e que eu ainda não estou pronto para adentrar mais profundamente é a questão dos biolabs norte-americanos na Ucrânia, com imensas evidências de que eles manipularam cepas de coronavírus com o objetivo de utilizá-las contra a população eslava, como de fato que aconteceu, considerando que o coronavírus é especialmente letal contra populações eslavas, só você olhar a lista de mortos ali. Mas isso aí é uma temática complicada, envolve levantar uma série de elementos, apesar que esses elementos estão escancarados, tem evidências claríssimas e incontestáveis de que cepas do coronavírus já tinham circulado nos Estados Unidos antes de começar a questão lá em Wuhan, inclusive em regiões adjacentes ao temível Fort Detrick. Eu recomendo vocês procurarem informações sobre Fort Detrick, que essa situação isso é um tema bombástico. Então tem uma série de cadeias de evidências que deixam extremamente claro que houve manipulação dos Estados Unidos de coronavírus com finalidades bélicas. E a Rússia descobriu isso. Provavelmente eles têm provas monumentais e descobriram. Mas não adianta nada você chegar lá e jogar as provas mais contundentes da vida da ONU, que não vai fazer diferença. Quem controla a máquina de propaganda, quem controla a política é os Estados Unidos. Então dane-se. Para que importa a verdade nessa situação? Então isso aqui eu não vou deixar de lado. E recapitular também aquela questão que eu fiz um vídeo chamado Eles Não Jogam o Mesmo Jogo, comparando a estratégia russa como se fosse jogando xadrez e a estratégia norte-americana como se fosse jogando pôquer. E acabou que eu falei muito pouco sobre a China, porque a China de uma certa forma joga Go, que é um jogo de estratégia também, muito mais abrangente, até mais longo, com mais recuos e vindas até do que o xadrez, porque o xadrez é um pouco mais evidente o sacrifício que você faz. E a China tem essa característica da paciência, uma nação multimilenar. Então, nesse cenário geopolítico de conflito, eles têm uma postura diferenciada que fica evidente na sua posição, de às vezes, se abster de determinadas coisas, quando é auto-evidente que o interesse deles é a vitória da Rússia. E por fim, uma coisa que eu só queria colocar, que eu fiz algumas análises sobre o Zelensky, ele parece ter sido reabilitado. Eu cheguei a produzir um vídeo chamado Defenestrando do Zelensky, durante um momento que aumentou-se muito as críticas a ele, pela mídia ocidental. Não sei porque isso mudou, provavelmente porque ele passou a se comportar de uma forma mais alinhada a esses interesses. Mas assim, hoje eu tenho mais convicção de que o Zelensky é um grandecíssimo de um canalha. Porque eu levantei a possibilidade de estar sendo assim, até meio que ameaçado, meio que forçado. Mas é bom lembrar que o sujeito tem conta em paraíso fiscal, que já tinha aparecido antes, é um corrupto, escancarado, o sujeito não vale nada. E não que não tenha lá uma relevância de posicionamentos mais benevolentes que possamos ter, mas é muito difícil levar a sério um sujeito que se coloca numa situação dessas. Bem, eu insisto que deem uma olhada lá na minha compilação de textos e vídeos, está tudo lá no meu site, tanto os vídeos aqui estão aqui para o YouTube, quanto os textos que eu publiquei em vários lugares, mas estão todos agrupados lá, tem muita coisa ali para ser refletido, mas o que eu precisava fazer agora é uma perspectiva, o que vem acontecer daqui para frente, que eu não tenho muito o que acrescentar, porque eu acho que a situação está indefinida, a gente não tem como prever os desdobramentos,
Mas a mim está absolutamente óbvio que sim, a Rússia continua em vantagem, continua de certa forma ganhando essa parada, porque até pela postura, evidente, né? Quem está mostrando desespero claro é o Zelensky, é o Ocidente, né? Enchendo o saco, pedindo munição até do Brasil, fazendo uma série de medidas para aumentar o esforço de guerra, sem querer se envolver diretamente, com a Ucrânia desesperada pedindo arma, pedindo não sei o que as nações têm que fazer mais, e a Rússia está lá, movendo suas peças, avançando, mantendo posição. Teve um recuo aqui e ali, mas não está fazendo muita diferença. É bom apontar que o inverno não teve um impacto significativo, né? Muita gente achava que a chegada do inverno poderia ser extremamente dramática por causa da questão do gás, e parece que não se confirmou, mas é bom lembrar que, tal como foi na Segunda Guerra Mundial, não foi o inverno que venceu os nazistas, não, sabe? Ele com certeza ajudou, mas a União Soviética teria derrotado os nazistas do mesmo jeito, talvez com um pouco mais de tempo. E eu acho que aqui a situação é análoga. Mesmo que o inverno não colabore, a vantagem ainda é russa. E com relação à China, das duas, uma. Ou a China está efetivamente ajudando de forma disfarçada, que eu acho difícil, ou simplesmente não precisa ajudar. Porque a Rússia não está pedindo socorro para ninguém. Está pedindo para ninguém. Tem o apoio de Belarus, claro, né, como sempre. Mas a princípio está lá na dele. O governo está estável, popularidade alta. Muito diferente da situação ocidental. Então, ou ele não está precisando de ajuda mesmo, está se garantindo sozinho, ou está tendo ajuda disfarçada. Mas o fato é que, é muito claro, a China não tem como fazer outra coisa a não ser preferir uma vitória russa, porque elas sabem que se a Rússia cair, eles são os próximos. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente é o prolongamento da situação. Isso não vai se resolver facilmente. Essas negociações de paz exigindo a retirada das tropas lá são delírio esquizofrênico, não vai ter efeito algum. É mais fácil degenerar para um conflito devastador generalizado do que isso acontecer, a não ser que tenha alguma outra coisa aí totalmente incompreensível por trás, que eu duvido. E essa situação vai se prolongar, a Ucrânia não vai recuperar esses territórios, a Ucrânia provavelmente vai ser desmantelada como nação, a Polônia vai pegar uma parte. Eu já toquei em vários aspectos desses, mas eu só queria recapitular finalmente a questão da série de vídeos que eu toquei, né? Eu fiz um vídeo sobre uma pílula vermelha sobre a guerra, da pílula negra, da pílula branca, uma visão mais otimista, mas aqui eu só destacar o que significa você tomar a pílula azul nesse posicionamento. Né? A pílula azul, entenda-se, não é simplesmente, não pode ser simplesmente aceitar a matrix que as forças hegemônicas te vendem. No caso do Ocidente, a força hegemônica é o Ocidente, é o discurso dos Estados Unidos que infectou o planeta, todo o Ocidente, todo, meio mundo, e que as pessoas replicam aqui, a maior parte da mídia replica, então essa é a matrix. Tomar a pílula vermelha é você superar isso e passar a ver o outro lado. Tomar a pílula azul é você passar a defender ativamente, não apenas aceitar, passar a defender ativamente. Mas é aquela analogia que eu coloco. Se dentro de um sistema de manipulação você é um dos grandes beneficiários do sistema, aí tomar a pílula azul é você defender seu próprio interesse. Mas aquele que não é o beneficiário maior desse sistema, então no fundo ele não toma uma pílula azul, ele toma um supositório azul mesmo. Ele toma lá naquele lugar. E basta você observar. O Ocidente, o modelo ocidental, ele nem sequer é uma defesa de interesses do povo norte-americano. Ele é uma defesa de interesses da elite norte-americana. Ele é anti-povo mesmo em seu próprio país. A maior parte da população americana não está gostando nem um pouco. Eles defendem que os Estados Unidos deixem de se envolver na guerra. Eles não estão interessados nessa nova fonte de combate. Mas não importa, porque o povo lá não manda porcaria nenhuma, meu amigo. No caso do Brasil, mais uma vez, claro, grandes conglomerados empresariais internacionais liberais, que evidentemente tem que apoiar o Ocidente, não faz nenhum sentido ser de outra forma. Se você é um liberal pleno, tem até aqui na minha lista de texto coach ideológico, né? Se você é um liberal pleno que está na posição mesmo de se beneficiar, seu lado é o Ocidente, não tem outro. Mas se você não está nessa posição de se beneficiar diretamente do liberalismo em nível nenhum, não tem sentido você torcer para esse pessoal. Então não faz sentido você tomar supositório azul aí. Tome sua pílula vermelha mesmo, tome sua pílula preta, tome sua pílula branca, qualquer uma. Mas apoiar o lado ocidental nessa questão, amigo, se você não tem um ganho direto sobre isso, você tem que ser muito imbecil. E realmente o Brasil está fazendo um papel absolutamente
vexaminoso, que eu espero que seja apenas cortina de fumaça para ficar enrolando, que aliás é típico da diplomacia brasileira, isso mesmo, então isso até dá para entender, e eu espero que seja isso, porque se o Brasil for mais nessa direção e se for se aliando cada vez mais do lado ocidental, que é uma coisa que eu estou preocupado de acontecer desde muito tempo atrás, o resultado infalível vai ser a derrocada deste governo e desse país mais rápido do que eu estava esperando, apesar de que até começou bem. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 25 de fevereiro de 2023, e muito obrigado por sua atenção.